primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Vamos aqui falar sobre um capítulo que esta passagem ela é muito conhecida, muitas pessoas conhecem essa passagem, que é aquele momento em que Deus efetivamente chama Samuel por 3 vezes e Samuel não discerne que era Deus que o chamava, né? Então há uma narrativa e que começa no primeiro versículo já com um ponto muito interessante e alguns detalhes que eu gostaria de meditar com vocês também. Aqui já começa dizendo que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões também não eram frequentes. Ou seja, de alguma forma parece que Deus não estava interagindo com aqueles que o serviam naquele momento. E a palavra também diz que Eli já estava com os olhos assim, cansados, escuros. Ele já estava com uma certa idade, já não estava conseguindo enxergar muito bem. E aí Samuel estava lá deitado, já na hora de dormir, e ele escuta, né? Samuel, Samuel. E aí ele vai até Eli para saber o que Eli queria, porque ele presumia que era Eli que estava chamando ele, queria... Talvez na mente dele fale, ele está me chamando, ele está precisando de alguma coisa. E ele vai até Eli com esse chamamento, né, que Deus estava fazendo. Ele escuta Deus chamá-lo por 3 vezes, ele vai até Eli. E a palavra diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia se manifestado nele. Olha que interessante isso, né? E aí Eli, discernindo que talvez fosse o Senhor, ele diz o seguinte: olha, quando alguém te chamar de novo, você vai responder assim, olha, Senhor, fala Senhor, porque o teu servo ouve. É isso que você vai responder. E aí, mais uma vez Samuel foi deitar e quando foi chamado novamente por Deus, ele respondeu, fala que teu servo ouve. E aí o Senhor começou a falar com Samuel. Só que o contexto do que Deus fala com Samuel é algo que certamente atemorizou Eli, porque ele diz o seguinte, olha, eu vou fazer uma coisa tão grande Israel, e naquele dia eu vou fazer contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele. Ou seja, Deus estava confirmando que ia dar cabo dos filhos de Eli, e ainda acusando, né, criticando diretamente Eli, dizendo que Eli bem conhecia a situação, trouxe maldição sobre si e não repreendeu seus filhos. Então era por isso que Deus ia agir com esse tipo de juízo, com essa justiça aqui. Muito bem, então Samuel vai se deitar, ele ficou acordado até amanhã, como diz aqui a palavra. Quando ele vai e abre ali os portões da casa do Senhor, ele teve um pouco de medo de poder falar isso para Eli, porque até então era Deus que havia falado com Samuel sem Eli ter ouvido tudo isso. E aí Eli chamou Samuel e falou, Samuel, meu filho, vem aqui. O que é que o Senhor te falou? Você pode me falar tudo. Eu te peço que você não me esconda nada, porque Ele é Deus, Ele vai fazer como Ele bem quiser. E aí Samuel então falou, ok, o que Deus me falou foi isso aqui. E contou absolutamente tudo para Eli. Aqui a Bíblia não nos dá uma leitura de como é que Eli ficou no seu interior, se ele ficou desesperado. Aqui o que nós vemos é um homem maduro, embora tivesse errado nesse contexto da omissão dos filhos. Quando Eli escuta essa profecia de Deus contra ele, o que ele diz? Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. E isto me ensina muita coisa, porque primeiro nós estamos vendo aqui o cuidado de Deus em relação a Samuel, no sentido de introduzi-lo à chamada realmente sacerdotal, falando diretamente com Samuel. Mas também eu olho para a postura de Eli, sabendo que o juízo viria sobre si, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Em nenhum momento ele saiu, pelo menos nós não temos isso na narrativa bíblica, então eu assumo que não aconteceu isso. Ele não saiu esperneando, dizendo que não aceitava, né? Eu não aceito tal coisa, eu decreto que isto não vai acontecer. Não teve nada disso. Ele é o Senhor e que Ele faça o que Ele quiser. E isso me dá uma reflexão muito profunda, porque quem dera que nós alcançássemos este nível de maturidade quando nós temos orações que não são respondidas de acordo com o que a gente deseja. Imagine que você ora por qualquer tipo de objetivo que você tenha. Eu não estou aqui julgando se o seu objetivo é legítimo ou não, mas por vezes nós vamos escutar que não nas nossas orações ou não vamos ter respostas aparentes. E aí nós vamos ter os nossos dilemas de fé, nossas dúvidas. Será que Deus me ama? Será que eu não sou merecedor? E aqui era uma sentença de morte. Aqui Deus havia falado que ia exterminar os filhos de Eli. E aqui ele diz, ele é o Senhor, que ele faça como quiser. Eu penso que é um grande desafio para a cristandade moderna fazer uma oração neste nível. E dizer ao Senhor, Senhor, eu gostaria de realizar tais coisas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porém, é o Senhor que é o Senhor, o Senhor faça o que o Senhor quiser em relação à minha vida. Você já imaginou viver esse tipo de experiência e maturidade diante do Senhor, que é algo que entendo que nós como cristãos deveríamos almejar e buscar todos os dias da nossa vida.
E esse capítulo encerra com uma coisa extremamente interessante que deveria ser muito útil para o nosso crivo, principalmente para hoje. No versículo 19 diz o seguinte, que Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Então, veja que interessante, né? Ali no versículo 21, por exemplo, diz que o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque lá em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Olha que interessante isso. Então a primeira das coisas é que um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro profeta, ele vai ter esse tipo de salvaguarda aqui de Deus, né? O próprio Senhor nos deixou escrito que tudo aquilo que Samuel falava não caiu por terra. Então quando você vê alguém que diz que está falando em nome de Deus e fazer profetadas e não se cumprirem, você já sabe que não foi Deus que ordenou essa pessoa a dizer o que ela estava dizendo. E nós temos que ter essa maturidade, né? Nem sempre aqueles que dizem que estão falando em nome de Deus, de fato estão falando em nome de Deus. Há um abismo de diferença entre uma pessoa se dizer arauto do evangelho e ser verdadeiramente um arauto do evangelho, e que não é o caso aqui de Samuel, porque está muito claro. A Bíblia fala que ele crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caíssem. E também diz que o Senhor se manifestava a Samuel por meio de sua palavra. Muito interessante que hoje no Brasil principalmente, né, a nossa cultura, além de ser muito sincrética, é uma cultura que busca demais as experiências que são, entre aspas, sobrenaturais. E por vezes o Senhor está falando conosco com a leitura da palavra. Às vezes o que precisamos não é ter uma experiência de quebrantamento, chorar e sentir um arrepio, aquela emoção. Não. Às vezes o que nós precisamos é ter vergonha na cara o suficiente de lermos a Bíblia e sermos confrontados por esta palavra para que o Senhor fale ao nosso coração também mediante esta palavra.